A vida de Santa Isabel de Portugal. Santa Isabel de Portugal foi esposa, mãe católica, exemplar e rainha. Pode parecer uma figura distante para muitos de nós, no entanto, sua vida é um poderoso testemunho de como devemos viver a vontade de Deus e de como Ele nos concede sua graça, de acordo com a nossa necessidade. Santa Isabel não só desempenhou seus papéis com virtude e dedicação, mas também foi instrumento de milagres em vida, deixando sua mensagem de fé e caridade, que atravessa os séculos. Como Rainha de Portugal, um país de importância histórica, cultural e espiritual, para nós, Santa Isabel teve um papel primordial em tempos de conflito, sempre guiada pela sua fé inabalável. Santa Isabel de Portugal, também conhecida como Rainha Santa Isabel, nasceu em 1271 e foi rainha consorte de Portugal, casada com o rei Diniz I. Desde jovem, Santa Isabel demonstrou uma profunda devoção a Deus, dedicando sua vida à oração, à caridade e ao cuidado dos pobres e doentes. Conhecida por seu coração generoso, ela fundou hospitais, asilos e mosteiros. Além disso, Santa Isabel foi mediadora da paz durante os conflitos do reinado de seu marido, promovendo a reconciliação. Seus milagres mais famosos, o Milagre das Rosas, simboliza sua caridade e fé. Por fim, Santa Isabel foi canonizada em 1625 e é celebrada como exemplo de santidade e amor cristão. A Igreja celebra Santa Isabel de Portugal no dia 4 de julho. Nesta data, os fiéis recordam sua vida de santidade e caridade, homenageando sua dedicação aos pobres, sua capacidade de promover a paz e o seu profundo amor a Deus. A vida de Santa Isabel de Portugal, o nascimento e infância. Santa Isabel de Portugal nasceu em 4 de janeiro de 1271, em Zaragoza, no Reino de Aragão, hoje parte da Espanha. Era filha de Pedro III de Aragão e Constança de Sicília, recebendo o nome em homenagem à sua tia-avó Santa Isabel da Hungria. Desde cedo, Santa Isabel foi educada em um ambiente profundamente cristão, sendo instruída na fé, na oração e na caridade. Prometida em casamento desde criança, Isabel foi, portanto, preparada para o papel de rainha, recebendo uma educação nobre que incluía estudos em línguas, músicas e boas maneiras, além dos ensinamentos religiosos. Além disso, sua infância foi marcada por uma espiritualidade profunda. Mesmo em terra idade, Santa Isabel demonstrava uma inclinação notável para a oração e a meditação. Gostava de passar longas horas em contemplação e tinha um grande interesse em ajudar pobres e necessitados. Ademais, sua generosidade e compaixão era visível desde muito jovem, e ela frequentemente distribuía alimentos e roupas aos que encontrava em dificuldade. Esta piedade precoce e sua inclinação natural para a bondade seria traços marcantes de sua vida adulta, influenciando profundamente seu papel como rainha e como santa. O seu matrimônio, em 1282, aos 12 anos, Santa Isabel casou-se com Diniz I, rei de Portugal, tornando-se rainha consorte, embora seu casamento tenha sido inicialmente motivado por razões políticas. Ela dedicou-se completamente a seu marido e ao povo de Portugal. No entanto, seu marido era infiel e teve outros filhos fora do casamento, o que era uma fonte de grande sofrimento para ela. Contudo, Santa Isabel manteve-se fiel ao seu voto matrimonial, rezando constantemente pela conversão e salvação de seu marido. Sua fé e paciência trouxeram frutos e, no fim da vida, o rei se arrependeu e de seus pecados, reconciliando-se com Deus e com a Santa Isabel. A paciência de Isabel e a incrível doçura com que estimava mesmo os filhos de suas rivais convenceu completamente o rei
a abandonar seus desvios, e ele tornou-se um marido devoto e regente verdadeiramente cristão. Além disso, após a morte de seu esposo, Isabel continuou rezando com generosidade, fazendo penitência pela salvação da alma de Dom Dinis, ainda que nem sempre ele merecesse tal fidelidade de sua esposa. Sem dúvida, o amor caridoso e a fidelidade da Santa Rainha Isabel são um grande exemplo, especialmente para as esposas que buscam uma santa em quem se inspirar. A morte da Santa Isabel de Portugal faleceu em 4 de julho de 1336, no mosteiro de Santa Clara, a Velha, em Coimbra, Portugal. Após a morte de seu marido, ela decidiu passar os últimos anos de sua vida em retiro espiritual, dedicando-se ainda mais à oração e à caridade. Adoeceu enquanto estava em Estremoz, a caminho de uma missão de paz para reconciliar seu filho, o rei Afonso IV, e seu neto, o rei Afonso XI de Castela. Mesmo em seus últimos momentos, sua preocupação era promover a paz e a reconciliação. Santa Isabel foi levada para o mosteiro em Coimbra, onde passou seus últimos dias em profunda oração e contemplação. Sua morte foi tranquila, rodeada pelas freiras e por aqueles que amava e admirava. Ela foi enterrada no mesmo mosteiro e seu túmulo rapidamente tornou-se um local de peregrinação. Sua vida de santidade, marcada por atos de bondade, perdão e devoção, deixou um legado duradouro. Santa Isabel de Portugal, Rainha e Santa, atos de generosidade, piedade e um verdadeiro compromisso com a justiça e a paz, marcaram seu reinado, refletindo sua santidade em todas as esferas da vida. Desde que se tornou rainha aos 12 anos, após seu casamento com o rei Diniz, Santa Isabel demonstrou uma notável devoção aos mais necessitados. Sendo assim, ela utilizou os recursos do reino não apenas para fortalecer a infraestrutura e a economia, mas também para construir hospitais, asilos e mosteiros. Fundou o Hospital dos Inocentes em Santarém, que se dedicava ao cuidado dos pobres e dos doentes, exemplificando sua dedicação aos ensinamentos de Cristo sobre amor e caridade. Além de sua generosidade material, Santa Isabel era uma mediadora incansável em tempos de constantes conflitos políticos e familiares. Ela frequentemente intervia para promover a paz e a reconciliação. Isabel desempenhou desse modo, um papel crucial na pacificação das disputas entre seu marido e seu filho Afonso IV, bem como entre outros nobres. Sua habilidade para reconciliar as partes conflitantes não apenas trouxe estabilidade ao reino, mas também refletiu sua profunda compreensão do valor cristão da paz. Mesmo enfrentando desafios pessoais, como as infidelidades de seu marido, Isabel manteve uma atitude de perdão e oração. Ela nunca se deixou abater pelo sofrimento pessoal. Ao contrário, transformou suas dores em oportunidades para crescer na fé e na caridade. Sempre pensava mais nos outros e em servir aos outros do que em si mesma. Sem dúvida, uma característica da verdadeira santidade. A vida de Santa Isabel de Portugal é um testemunho da santidade vivida no cotidiano, mesmo em meio às responsabilidades e complexidade da realeza. Sua capacidade de unir a governança justa com a caridade e a paz, sua devoção incansável aos necessitados e sua profunda são aspectos que a tornaram não apenas uma grande rainha, mas também uma grande santa. O milagre das rosas. É no contexto de sua dedicação assídua aos pobres que acontece o milagre na vida de Santa Isabel. Infelizmente, muitos tentavam convencer o seu marido de que ela estaria gastando todos os bens do reino, ajudando os pobres. Certa vez, enquanto ela carregava pães
em seu avental para entregar aos necessitados, a jovem encontra o seu esposo, que lhe pergunta o que ele estava a levar. Com receio, Santa Isabel responde que carregava rosas, mas era inverno, e milagrosamente, quando a santa abre o seu avental, aparecem rosas lindas em vez de pães. Esse episódio destaca a sua ligação profunda com Deus, sendo uma imagem recorrente em representações artísticas de sua vida. A transformação do pão em rosa é um sinal visível da presença de Deus na vida de Santa Isabel, bem como no seu serviço aos menos favorecidos. Esse episódio, enraizado na simplicidade de seu ato caridoso, destaca a harmonia entre a devoção espiritual e a prática efetiva da caridade. Ao longo dos séculos, o milagre das rosas tornou-se um símbolo da generosidade de Santa Isabel e da bênção divina, que coroou seu esforço em favor dos necessitados. Canonização e legado de Santa Isabel de Portugal. Recordamos Santa Isabel de Portugal não apenas como uma rainha piedosa e justa, mas também como uma grande santa. Sua canonização em 1625 pelo Papa Urbano VIII foi o reconhecimento formal de sua santidade e de suas virtudes cristãs. Santa Isabel era profundamente amada pelos pobres e necessitados, aos quais dedicou grande parte de sua vida e seus recursos. Ela não se contentava em simplesmente doar bens materiais. Santa Isabel lavava as feridas dos acometidos por Ancenias, cuidava pessoalmente dos doentes e acolhia os desfavorecidos em seu palácio. Sua caridade era motivada por um amor genuíno e profundo por Cristo, que via refletido no rosto de cada pessoa em sofrimento. Sua disposição para cuidar daqueles que eram considerados impuros reflete sua compreensão dos ensinamentos de Jesus Cristo sobre o amor ao próximo. Santa Isabel também construiu hospitais, mosteiros e asilos para amparar os mais necessitados. Entre suas obras de caridade, destaca-se o Hospital dos Inocentes, em Santarém, onde prestava cuidados aos pobres e doentes. Sua caridade e generosidade não tinham limites e sua dedicação ao bem-estar dos outros era um reflexo de sua profunda fé e virtude. Além de suas obras de caridade, Santa Isabel influenciava todos ao seu redor com sua virtude e piedade. Sua presença na corte portuguesa foi um exemplo de virtude e devoção, influenciando não apenas sua família, mas também os nobres e servos que a cercavam. Sua capacidade de inspirar os outros a seguir um caminho de justiça, compaixão e serviço a Deus deixou uma grande marca na vida daqueles que viviam ao seu redor. Portanto, é um exemplo para todos nós. Uma mulher que, mesmo vivendo em meio às riquezas terrenas, soube dar verdadeiro valor ao que é eterno. Oração. Ó querida Santa Isabel, sobre a vossa proteção queremos nos colocar. Vossa espiritualidade nos inspirai ainda hoje no seguimento de Jesus. Ensinai-nos a acolher com carinho os pobres, os doentes, os abandonados, manifestando a Ele o imenso amor do Pai. Estimulai-nos para que tenhamos coragem de estar ao lado deles, defendendo as suas lutas e assumindo as suas dores. Assim como vós, queremos construir a paz, partilhar o pão da justiça e distribuir rosas de alegria aos nossos irmãos. Intercedei por nós, para que também possamos um dia gozar das alegrias celestes, na presença de Deus. Amém. Santa Isabel de Portugal, rogai por nós.